foi o encontro também do Jorge Viana, lá com a parte da diretoria da Apex, lá na FEComércio. E definitivamente, como nós demos aqui no AC 24 Horas, ali reuniu o PIB do Acre. Quem estava satanizando o governo do Lula, quem estava satanizando o Jorge Viana, foi todo mundo. Então, o agro estava lá, o agro que até um dia desse estava nas portas dos quartéis. Estava nas portas dos quartéis, estava incentivando o golpe, financiando o golpe. Ainda dizendo a hora é agora. A hora é agora. E detalhe, no novo governo Lula já pedindo possibilidade de financiamento. Olha só. Então, o Acre tem dessas coisas. O pessoal estava pregando o golpe e hoje já está pedindo financiamento. O Acre é bom. Mas faz parte do processo. Ainda bem, ainda bem, né? Até porque os cabeças, os de cima, eles pensam, eles não agem com o estômago. Mas o fato foi esse, o Jorge Viana conseguiu reunir lá muita gente, muitos empresários, representantes do agro, da indústria, do comércio em peso. E eu destaco aqui das cooperativas esse simbolismo. Eu tive a oportunidade de falar com o Marcelo Moura destacou isso, que ele é da CISA, destacou isso assim, olha, eu acredito que o fato do Jorge Viana estar hoje na Apex e começar de fato a política pública dele de apresentar aqui especificamente, porque tem um potencial, como o professor mesmo disse, já teve reuniões agora recentemente em Brasília, com o pessoal da Sindicarnes, que a carne já está pronta para de fato expandir, nós analisando dessa forma, colocando dessa situação, a gente viu, todo mundo agora está falando a mesma língua. Eu estava lá, o professor também estava no evento da FEComércio, e o mesmo independente das vontades e interesses, todo momento o Jorge Viana colocava, é o governo Lula. É o governo Lula. Eu, pelo menos, pude a oportunidade de contar 28 vezes o governo Lula no discurso do Jorge Viana. Eu gosto de fazer esses detalhes. O Jorge Viana, quando chegou no Palácio para conversar com o Gladys, chegou 13 minutos atrasado, entendeu? Aí, chegando mais um pouquinho, eu gosto desses detalhes. Sabia, Itan, que o evento quase não ocorria no Palácio? Por quê? Porque roubaram uns fios lá de fora, estava só em uma fase de energia. Então, são essas coisas que a gente... O Acre não é para amadores. O Acre não é para amadores. Aí a gente fica ali, a gente é repórter, é curioso, fica, olha, rapaz, interessante. Aí lá descobriram, pô, esse ar-condicionado está funcionando, vamos fazer a reunião aqui. Então, são esses detalhes que você fica sabendo aqui no Boa Conversa, bem pitoresco. Mas, Itan, e aí? O agro, de fato, muda o discurso, acabou aquela história... Como é que você vê esse movimento agora? Não, a perspectiva de poder muda muita coisa. Uhum. Eu acho que agora, assim como você falou aí há pouco, eu também acho que é hora de dar uma desarmada e cada um cuidar do seu bocado. Quem é pecuarista e agricultor que vai cuidar de melhorar a sua produtividade, melhorar a qualidade do seu produto, se precisar de apoio de governo, que peça, obedeça à lei e as coisas vão para frente dessa forma. O que eu não gosto, sinceramente, o que eu alimento uma antipatia, é pela postura de alguns de, na hora de criticar a participação do Estado na economia, não hesita, né? Porque o Estado é pesado, o Estado não defende a liberdade, o Estado é atrasado e é muito pesadão. Agora, na hora de passar o Pires, também não faz cerimônia nenhuma. Não faz cerimônia. Então, eu acho que você precisa ser um pouco coerente. Então, se você não atura a participação do Estado, a intervenção do Estado na economia, então banque essa postura. Eu acho que é um pouco mais coerente. Agora, que o setor do agro, porque o setor do agro, mesmo os grandes, mas eu estou falando de grandes mesmo, que exportam a soja brasileira para a China, por exemplo, tem participação do Estado, não tem, professor? Tem participação do governo brasileiro. Aqui no discurso do pessoal do agro, inclusive dos empresariados, mas enfatizo muito o agro, já foi sinalizando essa questão da abertura de crédito de financiamento. O professor estava lá. Professor, como
de fato, abertura de crédito, financiamento pode ajudar o Acre a dar essa expandida aqui? E foi um dos pedidos deles, assim, enfatizando com muita veemência. O crédito é fundamental, né? Primeiro eu queria louvar, né, a união, né, que se verificou naquele espaço, naquele momento. Porque é só assim que a gente vai conseguir, né, ir para um patamar um pouco mais na economia. O crédito é fundamental. E outra coisa, é bom lembrar que, embora os grandes produtores do Acre, seja da pecuária, seja da soja e do milho, não dependem em grande escala do governo, mas do financiamento é público. Esse dinheiro que eles vão buscar, a grande concentração se dá no Banco do Brasil, se dá no Banco da Amazônia, principalmente esses dois, né? Então, não se discute a necessidade do crédito, a desburocratização do crédito, mas eu reforço, o Estado tem que centrar suas forças no pequeno e no médio. O grande, dificilmente ele vai precisar. Por exemplo, o grande produtor de soja que tem 5, 6 máquinas daquela que planta, que colhe, que já... O que é que o Estado faz ali? Nada, precisa fazer nada. Ele tem que fazer as rodovias funcionarem para escoar a produção. Assistência técnica não é mais com o Estado, porque o próprio produtor ele traz assistência técnica, ele mesmo contrata, ele mesmo vai. Mas o pequeno está aí, né? A gente tem que... Rapaz, como é que se justifica, em pouco mais de 10 anos, a produção de mandioca ficar reduzida em quase 50%? Isso é sobre o pequeno que cai, né? Aí diz, a pecuária, por que o pequeno tá procurando criar boi também? A pecuária já não é tão concentrada no Acre, já tem pequenos produtores que contribuem fortemente com esses rebanhos de 4 milhões de cabeças aí do Acre. Tá? Então as pessoas vão para aquilo que pode te dar uma garantia, uma liquidez mais imediata, que é o gado. Porque não tem incentivo para a produção agrícola. A mandioca é um símbolo, né, que mostra tudo isso. Se você for verificar os dados da produção da pequena produção, nós estamos caindo. Tem um crescimento dos produtos de soja e milho, principalmente, mas um decréscimo do feijão, do arroz. Até essa aí tudo bem, porque não é viável do ponto de vista da competitividade. Milho e soja, sim. A produtividade no Acre é competitiva, não tem mistério. Agora, mandioca, que nós temos a maior produtividade do Brasil. A maior produtividade do Brasil está no Acre, da mandioca, e a gente vê a produção cada vez mais reduzida. Os dados que eu vi recentemente, se a memória não me falha, reduziu até a área plantada, professor? A área plantada, claro. Até a área plantada de macaxeira aqui está complicado.